um texto, palavras do próprio Jesus, a respeito dos acontecimentos dos últimos tempos. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na leitura. É um texto bastante conhecido. E depois nós vamos discorrer que Deus colocou no nosso coração. Vamos começar no versículo 4, nós vamos até o 14. Mas prestem atenção na leitura, para vocês verem realmente que como Jesus estava falando a respeito dos dias que nós estamos vivendo hoje. Essa palavra tem tudo a ver conosco hoje. Nunca foi tão atual essa palavra. Então vamos receber ela no nosso espírito nessa noite? Quantos estão abertos aí? Amém? Diz assim: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Um dos primeiros espíritos que ia atingir essa geração era o espírito do engano. Vamos pegando já aqui o ensinamento das palavras de Jesus. Então, uma das primeiras coisas que viria de uma forma muito forte nesse tempo chamado hoje, era o engano. As pessoas estariam equivocadas, enganadas com relação a muita coisa. E certamente ouvireis falar, diga comigo, de guerras. Fala mais forte: guerras, rumores de guerras. Aí qual que é o aconselhamento de Jesus? Veja isso, mas não se assustem, não fiquem assustados, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. Está acontecendo isso, irmão? Terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso não é o fim, é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Aqui, perseguição. Existem vários países, não sei se você está atento a isso, mas tem muitas pessoas morrendo pelo amor de Jesus, irmão. E às vezes a mídia não fala isso. De vez em quando escapam algumas notícias de cristãos que morreram por amor ao Evangelho, que não abriram mão da sua fé. Isso aí é com relação aos últimos dias, aos cristãos verdadeiros. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso está falando de pessoas dentro do nosso convívio cristão. Muitos não vão aguentar a pressão e vão se escandalizar e vão trair o quê? A fé, odiar uns aos outros, vão se vender. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Irmãos, cuidado com aquilo que você ouve na internet. Está cheio já, viu? Está cheio do evangelho fácil por aí. Eu vi hoje, meditando, orando, né? E depois eu entrei eu vi uma postagem, tipo assim, aquelas postagens de desapego, mano. Você coloca os brigadeiros para vender lá, que a Ana coloca lá os gelinhos gourmet, que o Daniel coloca aí, o Júnior coloca o serviço que eles prestam, que é negócio de desapego. Alguém colocou lá: alguém tem uma palavra de Deus para mim? Já tinha assim, tipo assim, uns 30 comentários. Irmãos, então as pessoas, sabe o que eu coloquei lá? Volte para Jesus, se arrependa dos seus pecados. Só tinha a palavra assim: confia no Senhor, o Senhor é contigo. Se o cara está em pecado, o Senhor não está com ele não. Então as pessoas querem uma palavra mansa. As pessoas querem, não, o amor, nós vamos deixar de amar. Mas nos últimos tempos, irmão, volta um pouquinho, o anterior. Levantar-se-ão muitos falsos profetas,
muitos, dizendo assim: não, Deus é contigo. Não, nesse caminho que você está, Deus não está com você. Se você não sair desse caminho, você vai para o inferno. Então, na verdade, os falsos profetas, irmãos, que vão o quê? Vão maquiar as situações e não vão dizer a verdade. E só tem uma coisa que liberta: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, queridos? Vamos em frente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Eu gosto dessa tradução, de quase todos. Está falando dos cristãos, está falando da igreja dos últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, por a iniquidade chegar em todos os lugares, irmão, você não precisa ir longe, a iniquidade vem até você. Você não precisa procurar o pecado vem até você, bate na sua porta. E agora, se procurar, então a ideia é que vai se multiplicar o pecado, vai se multiplicar a iniquidade, mais do que o pecado. A Bispa Miriam fala uma coisa muito interessante, que quando a pessoa está no pecado, até não é difícil ela ser resgatada, porque ela pode se arrepender dos seus pecados. Agora, a iniquidade, quando entra a iniquidade, já é uma insistência no pecado, pastor Silene. É alguém que sabe que é pecado, sabe que aquele caminho é errado e continua. Vamos ver o que dá, você vai ver o que vai dar. A Bíblia diz o que vai dar, está claro o que vai dar. É aqueles que insistem, é o homem iníquo, é a iniquidade que entra no coração. Então o que está se multiplicando é mais do que o pecado, é a prática dele, de pessoas que sabem que é ruim, que é errado. Faz sentido para você? Quem está comigo aí? Quem está entendendo pode dizer amém? É para pessoas que insistem no erro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, que eu e você possamos escapar. Sabe que você pode levantar a mão e dizer: tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu não esteja nessa estatística de quase todos. Eu não sou quase todos. Deus vai nos preservar. A sua insistência na fé. E hoje tem alguns passos importantes para nós chegarmos lá. Quem quer ouvir pode dizer amém. Vamos lá. Agora tem um detalhe: o amor de quase todos esfriarão, mas aquele que perseverar vai ser chamado de louco, que dá a impressão que a razão está com a multidão. Então, com quase todos, com a maioria, dá a impressão que a maioria está sendo feliz, mas aquele que perseverar, a pequena parcela que perseverar. Eu quero fazer parte dessa pequena parcela, que não vai entrar na estatística do quase todos. Aquele que perseverar, diga comigo: quase todos, mais forte, versus aquele. É individual. Estava pensando nisso, irmão? Quase todos, é uma multidão. Aquele é meio isolado isso, é meio sozinho, Tati. Você vê que vai para todo mundo, pastora Paula. Aquele, porém, que perseverar até o fim, seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que recebeu a palavra do apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a minha fé. É para esses. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo. Esse será salvo. Aquele que perseverar, esse será salvo. Diga comigo: aquele que perseverar, esse será salvo. Aquele que perseverar, esse será salvo. Eu quero ser um deles. Que você seja um deles. Que a tua família, no meio daquelas famílias
famílias, centenas e milhares de famílias, seja a família que vai decidir ser um desses. Glória a Deus. Agora o último versículo 14. Olha, irmãos, por que é o tema frutificar esse ano? Porque diante de todo esse caos, concorda comigo, irmão? Nós acabamos de ler só coisa ruim aqui. Diante de todo esse caos, e haverá o espírito de engano operando de uma forma violenta, e que vão conseguir, em outro texto diz assim, e eles vão ser assim, são tão chavequeiros, irmão, que se possível enganariam os escolhidos, né? Vai enganar pastor, vai enganar bispo, vai derrubar apóstolo, vai derrubar igrejas enormes, gigantes, ministérios fortes, e haverá guerra, rumores de guerra, nação contra nação vão se levantar, e haverá peste, fome, e haverá iniquidade, vai ser multiplicada, triplicada. Agora só que tem um detalhe: no meio desse caos, no meio dessa ação caótica que o mundo vive, e ele diz muito certo aqui, diga comigo que é só o começo. Se eu fosse você, até dava um toque nesse seu irmão que está do teu lado aí, fala assim: você está ruim, vai ficar pior. Ô bispo, mas o evangelho não é boa notícia? Eu vim hoje aqui na igreja para ouvir uma boa nova. Você veio falar que o negócio vai ficar pior. Eu não estou falando nada, eu estou só repetindo o que a Bíblia fala. É a Bíblia que diz que as coisas vão ficar pior, vai piorar. Mas diante desse cenário caótico, vem aqui comigo agora, vem o versículo 14. Diante desse cenário terrível, Cris, Marina, a igreja tem uma missão, pastora Lourdes. A igreja tem uma missão: frutificar. Mas peraí, diante de tudo isso, não é desanimador, bispo? Ô bispo, você não devia estar desanimado com relação a isso? Você não devia estar pensativo do que fazer, o que vai acontecer? Será que vai dar? Será que não vai dar? Você não tinha que reunir a diretoria da igreja para saber o que vai fazer, o que não vai fazer? Eu sei que diante de todo esse cenário caótico, Deus envia uma missão para a igreja. Nesse cenário, diante de tudo isso que você acabou de ouvir, das palavras de Jesus, a Bíblia diz: e esse evangelho aqui, ó, e esse evangelho será pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Esse evangelho vai ser pregado. Diante de toda essa situação, o Espírito Santo está dizendo assim: vocês vão frutificar. É aquilo que a bispa pregou aqui de manhã. Vocês vão glorificar o nome do Senhor dando frutos, frutificando na sua casa, frutificando na sua família, frutificando com as pessoas que te conhecem. Cada relacionamento, disse a bispa hoje de manhã, cada relacionamento é uma oportunidade. E deixa eu dizer algo mais para você: mais do que uma oportunidade, cada relacionamento é uma responsabilidade. Porque se Deus concedeu que a Cris chegasse perto de mim, é porque Ele esperava que eu falasse do amor dele para ela. Se eu tenho amizade com a Cirlei, e estou vendo a Cirlei indo para o buraco, se perdendo, sofrendo, sendo destruída, e eu sou amigo dela, miga, oi miga, óbvio que fala isso, irmão, é mais de mulher. E aí miga, falando de mulher, tá? E aí miga, aí vamos sair,
shopping e eu vendo que ela está indo para o buraco. Mais do que uma oportunidade, deixa eu dizer para você, você tem a responsabilidade de frutificar, de falar do amor de Deus, que a situação vai ficar feia, que agora não é hora de parar, que agora não é hora de olhar para as dificuldades, agora é a hora de olhar para Deus. Nunca teve um tempo tão oportuno para buscar Deus, e esse é o tempo de buscar. Então nós temos o que? Uma missão diante de uma visão caótica, e Deus trabalha assim, não é novidade. O primeiro versículo da Bíblia, coloque para mim aí, Nath, o primeiro versículo da Bíblia, o segundo melhor, né? Olha o que diz: primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, era o quê? Mas o que acontecia? A terra, porém, estava sem forma e vazia. É o que o mundo se encontra hoje. Não é isso que Deus planejou. Não é isso que Deus planejou. Havia trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, o Espírito de Deus se movimentava no caos, se movimentava diante de algo sem forma, vazio, sem nenhum valor. E é o que o mundo está vivendo hoje, é essa palavra. Mas o Espírito de Deus continua se movendo. E aonde o Espírito de Deus se move hoje? Se move na igreja, se move em mim, se move em você. É em nós que o Espírito Santo, é eu que levo o Espírito Santo onde eu vou. Eu levo para os lares de paz, eu levo lá para a minha reunião com os amigos. É o Espírito Santo que vai comigo, e com isso eu levo o Espírito Santo até a vida dessas pessoas. Então, diante de uma situação caótica, Deus se movimenta. Nós ouvimos aqui do apóstolo Devanir e do apóstolo Tomás também a mesma palavra. Eu lembro que os dois repetiram isso. Diga comigo: Deus é especialista em crise. Então, quando você acha que há uma perda no controle das coisas, Deus não perdeu o controle, não. Deus perdeu o controle. Será que a palavra, talvez você tenha que ajudar Deus, né? Mas Deus, diante da situação que o mundo se encontra, será que não era mais a palavra para o ano de 2021? Seria outra? Não. Não seria uma palavra de união, ano da unidade, ano do amor. O mundo está precisando de amor. Mas não, ele fecha esse texto que nós lemos aqui, ó. Esse evangelho do reino vai ter que ser pregado. A situação caótica não anula a ação da igreja. Anota isso. A situação caótica do mundo não anula a ação do Espírito Santo. Pandemia, segunda onda, terceira onda, quarta onda, outros vírus que poderão vir, e eu quero estar vivo pelo menos para ver. E virão muitos, segundo o que estão falando. Vacina, com vacina, sem vacina, Deus continua no controle de tudo. Deus continua controlando o negócio. Tudo está no controle de Deus. Então é importante nós entendermos isso. E a Bíblia nos ensina nesse tempo que nós precisamos confrontar situações. Nós temos que ser agressivos com relação ao pecado. Nós temos que ser agressivos com relação a esse espírito de engano que está vindo aí, irmãos. As pessoas estão enganadas. Quem somos nós para julgar? Somos ninguém. E não é nosso papel julgar ninguém.
Mas existem muitas pessoas iludidas que estão indo para o céu. O espírito do engano. Não, eu estou fazendo. Não, Deus mandou socorrer, Deus mandou fazer, ajudar, achando que isso está garantindo a salvação deles. Que bom que nós fazemos isso, mas isso é a missão da igreja. Isso é a missão de todo aquele que crê em Deus. O repartir é uma unção que está sobre a nossa vida. O dar é algo muito espontâneo em nós. Dar a Deus, dar aos irmãos, repartir com os que têm necessidade, mas isso não garante salvação de ninguém. Isso não substitui a nossa fé. Ouvir a palavra de Deus, ou ser confrontado pela palavra, ou se arrepender dos nossos maus caminhos, isso não substitui. Não, Deus vai levar em conta esse pecado que eu estou insistindo aqui, porque eu estou, olha a minha cara de bonzinho, sabe aquela cara, só falta. Deus não vai deixar se enganar. A Bíblia diz que Ele não vai ter o culpado por inocente nunca. Deus não terá o culpado por inocente. Nós às vezes temos dó das pessoas, mas o dó, a pena das pessoas, a falta de confrontar as pessoas, você está enganado, você está equivocado, esse não é o caminho. Ou você sai desse caminho e vem para o caminho que Deus determinou, ou você estará perdido nesse seu caminho. Porque existem caminhos que para o homem parecem bons. Diga comigo, parece, mas não é. Existem caminhos que aos olhos do homem parecem bons, disse Provérbios, Salomão, mas o final desse caminho são caminhos de morte. E a igreja tem essa missão, e esse evangelho será pregado em todas as nações, em testemunho de todas as gentes. Então vem a missão da igreja de frutificar mais do que nunca. Eu acho que não teve uma palavra tão certa, um direcionamento tão certo como esse de frutificar para os dias de hoje, para o tempo chamado hoje, para o tempo chamado agora. E o texto do versículo 14, volta para mim, filha, eu acho muito interessante ele, porque Deus é um Deus tão paciencioso. Você pode agradecer a Deus por isso, irmão? Amém ou não amém? Deus é tão longânimo, Ele dá tempo para o ser humano. O 4,14, por favor, 24,14. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Tem uma outra versão que diz assim: em testemunho de todas as gentes. Gentes, nações, pessoas individuais. E o que eu quero? Para depois acontecer o que, irmãos? Diga comigo então. Então não tenha dúvidas o que eu vou afirmar para vocês agora, que cada alma que nós vamos ganhar esse ano, que cada família que vai se salvar, é como se Deus se levantasse do trono, mais uma família, mais uma, e Deus estivesse se levantando. A ação da igreja aqui na terra faz com que Deus se prepare para poder vir buscar a igreja, para poder colocar um fim em tudo isso, Anderson. Então virá o fim, depois que esse evangelho chegar a todas as pessoas. E uma coisa que eu afirmo aos irmãos, eu já falei isso aqui, quem já ouviu vai ouvir de novo, e quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez. Deus não vai ser pego de surpresa por ninguém. Hoje caiu um avião com jogadores do Novo, né? Matou mais 5, 6 hoje. Aquele ano matou o time inteiro. E cai avião e desaparece no mar, e nem corpo acha. E as pessoas estão morrendo hoje.
Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Não vai ter ninguém. Se Deus permitiu que essas pessoas morram, pode ter certeza que elas já ouviram o Evangelho uma vez. Que ninguém vai ser pego de surpresa, porque um dia todos se apresentarão diante de Deus. E como é que Deus vai se sair dessa? De alguém que vai chegar para ele e dizer assim: eu não ouvi o Evangelho, o Senhor não me deu chance de ouvir o Evangelho, e tirou a minha vida antes, permitiu que eu morresse antes de ouvir o Evangelho. Deus vai dizer: epa, falhou. Então, naquele dia, a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada, mas haverá duas ressurreições. Diga comigo, duas ressurreições. Haverá a primeira ressurreição, o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz aí em Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele a encontrar o Senhor nos ares. Arrebatamento, a igreja vai ser tirada, o Espírito Santo vai ser tirado aqui. Por isso também que ele diz assim: bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Quem fizer parte da primeira ressurreição é feliz, é bem-aventurado, porque esses estão salvos, salvação garantida. Só que haverá também uma segunda ressurreição, que vai ser, todos vão ressuscitar, os salvos na primeira e todos os demais na segunda. Quem está comigo aí pode dizer amém. Quem está entendendo pode dizer amém. Um pouco de escatologia para vocês hoje aqui. Só que a Bíblia diz que aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição vão ressuscitar para se apresentar diante de Deus, para serem julgados. E aí há de se cumprir aquela palavra que diz que um dia, e que dia será esse? Esse dia que eu estou dizendo para vocês, na segunda ressurreição, onde todos se apresentarão diante de Jesus, e a Bíblia diz que todos vão ter que dobrar o joelho, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Vão ter que reconhecer. Só que quem fazer parte da segunda ressurreição vai dobrar o joelho, vai reconhecer que Jesus é o Senhor, mas vai para o inferno. Não tem salvação para eles. Então a importância, queridos, de nós conhecermos. Aí o que vai acontecer lá? Alguém vai dizer assim: mas eu não ouvi o Evangelho. Deus vai colocar um telão, talvez até maior que isso aqui, de LED. Acho que no céu, né, sei lá onde nós vamos estar, vai ter um telão bem grande, que Deus vai apresentar a oportunidade que essa pessoa teve. Irmãos, eu quero dizer para você que o céu está filmando esse culto hoje. O céu filma todos os cultos que tem aqui há 23 anos. Antes de ter online, nós já éramos filmados pelo céu, porque cada culto desse é uma oportunidade que Deus nos dá de poder ouvir a palavra, de poder nos arrepender, de poder voltar do nosso mau caminho, de poder endireitar nossas veredas, de poder mudar os nossos pensamentos. É uma oportunidade que Deus nos dá. Então esse Evangelho será pregado por todo mundo, em testemunho de todas as pessoas. Repito, não vai ter como chegar diante de Jesus e dizer assim: eu não ouvi, não sabia disso. Deus vai trazer a memória e dizer assim: você naquele dia, você estava lá naquela praça, naquele lugar. E a coisa, irmãos, está acelerando tanto, que eu acredito que essa tecnologia hoje é uma forma de nós chegar mais rápido às nações. Eu vi o pastor César, 2018, acho, na nossa convenção lá em Bogotá. Ele dizia, irmãos, que mais de 50% do mundo ainda não tinha sido evangelizado. O que está segurando a volta de Jesus são as pessoas que não conhecem Jesus ainda, Monique. A questão de aceitar é outra.
Mas se já conheceu, a missão da igreja está feita. Se a tua família já conhece essa verdade, com amor, irmãos, com amor, com testemunho de vida que você tem, de transformação, chega na tua casa hoje e conversa sério com a tua família, para que a Bíblia fala que aqueles que se perdem perto de nós, o sangue dessas pessoas vai ser cobrado. Então a importância de você marcar um café o mais rápido possível, para que você possa ter a convicção: eu fiz minha parte, eu já preguei o Evangelho do Reino. Agora, se ele aceitou ou não, isso é com o Espírito Santo agora. Dê testemunho, fale bem do Evangelho na sua casa. Não entre, queridos, em críticas, em coisas supérfluas, né? Hoje nós temos a igreja falando mal de igreja, pastor falando mal do pastor. Isso não ajuda o Evangelho, irmão. A internet às vezes virou, se tornou um campo, não de evangelização, mas um campo de debate. E debater teologia, e debater não sei o quê. E peraí, pregue que Jesus é bom, pregue que Ele ama o pecador. Fala sobre a obra da cruz, do porquê Jesus morreu, do porquê que Jesus derramou o seu sangue. Fala para ele. Falava aqui para o meu irmão hoje de manhã, junto com a Camila, e falei: ó, a sua pregação é a transformação da sua vida. Diga o que Jesus fez, coloque lá no, põe um textão lá no, irmão. Se não precisa copiar, tem alguns textão, né? Copiei e colei. Para de viver de testemunho dos outros, dá o seu. Ou você tem testemunho, ou você precisa ter o seu, de transformação do que você era, do que você é hoje. Fale para as pessoas de que Deus mudou a tua mente. Você pensava de um jeito, hoje você pensa diferente. Do que é a igreja para você. Ajude as pessoas a entrar pelas portas da igreja para ouvir o Evangelho. Não fique na frente, não impeça. Porque na verdade algumas atitudes impedem as pessoas de entrar por aquelas portas. Que as pessoas olham para a gente e dizem assim: igual você, sou teu vizinho, trabalho com você, te conheço, sei do seu palavreado, sei do seu comportamento. Isso aí é como se colocasse um paredão na porta da igreja, impedindo as pessoas de entrar e de ouvir o Evangelho. Você está impedindo a volta de Jesus. Você está sendo pedra de tropeço. Você está impedindo, irmãos. E a Bíblia nos chama, o Senhor nos chama esse ano para frutificar. E nós não vamos ter desculpa. Somente nós que estamos há mais tempo na igreja, né, irmão? Eu não tenho desculpa. Que desculpa eu vou dar, Júnior? Que desculpa eu vou dar? E a Miriam foi muito clara hoje de manhã. O texto lá de João, capítulo 15, verso 8: nisso é glorificado meu Pai, que vocês dêem muitos frutos. Aleluia. Mais do que isso, eu pego até o versículo 15 de João, João 15, verso 16. Eu acho esse texto forte demais. Não está propício para hoje. João 15, 16: não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e frutifique. Quem pode dizer amém? Essa é a missão que nós temos. Deus nos escolheu para que nós possamos ir e possamos dar frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Queridos, o fato de não darmos frutos, ou não permanecermos dando fruto, isso aqui foi uma revelação que Deus me deu. Eu achei uma coisa muitos frutos, irmãos,
dei para Deus não permaneceu, Paulinho. Quantas pessoas eu batizei aqui que não estão na igreja? Quantos lares que eu visitei não deu nada? Quantas pessoas que nós levamos para o encontro que voltaram para a cachaça, que voltaram para as drogas? Quantos casais que nós aconselhamos que não deu? Separou. Mas aí eu comecei a me questionar, mas tem alguns frutos que não deram certo, Senhor. Mas sabe o que Deus falou comigo? Independente que tenha dado certo ou não, permaneça frutificando. Porque muitas vezes, Miriam, você tentou falar de Jesus para alguém e não virou. Aí você desanima de falar de Jesus para outro. Independente que tenha frutificado ou não, que o Senhor me encontre durante 23 anos, permaneça dando fruto. Estou aqui, estou frutificando, estou frutificando, estou frutificando, estou frutificando, estou frutificando, eu estou ajudando de alguma forma. E disso, irmãos, disso depende até as respostas da minha oração, das minhas orações. O fato de eu parar de dar fruto fecha o céu para mim, a ponto de Deus não ouvir minhas orações. Está aqui, ó. É isso que diz o texto. Continue. Eu nomeei vocês, designei vocês para ser frutíferos, e o vosso fruto permaneça. Quer dizer, você permaneça frutificando, independente dos resultados, a fim de tudo aquilo que você pedir a Deus em meu nome, Ele nos conceda. Quer dizer, até oração, Anderson, até para que a nossa oração seja ouvida, nós precisamos frutificar. Quem passou pelo encontro com Deus aqui? Quem já foi pelo encontro? Para o encontro, levanta a mão, baixa. Quem não foi ainda para o encontro com Deus, levanta a mão, bem alto aí. Poucas pessoas, né? Mas março tem, né? É março? Março tem encontro com Deus, hein? Já se prepare, Caixa. Já faça inscrição para o Caixa. Vai para o encontro. Faça inscrição. Olhando, vai para o encontro. Quem mais vai para o encontro? Camila vai para o encontro, vai para o encontro, vai para o encontro, vai para o encontro. Glória a Deus. Cinco coisas que acontecem na nossa vida no momento que a gente tem um encontro com Deus. Quantas coisas, irmão? Acontecem muitas, vou falar 5. Primeira coisa, irmãos, quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, aquele encontro traz segurança da nossa salvação. Anote isso. Quem que foi para o encontro e voltou com mais convicção de salvação? De que Deus te ama do jeito que você é, e que coloca à disposição de você, de mim, de nós, todas as condições para que a gente possa se libertar, ser salvos. E mais do que isso, irmãos, ser salvo não é o grande tchan, é continuar salvo. Porque acabamos de ler isso: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que haver perseverança pela salvação. Deus não tira a salvação de ninguém. Deus não toma de volta. Ao te dei a salvação, vou tirar, viu? Você me magoou, você me chateou. Não, quem entrega a salvação, quem joga a salvação no lixo somos nós, Fê. Quantas pessoas estão jogando a salvação no lixo hoje? Abrindo mão. Deus não tirou, ela que abriu mão. Então a primeira coisa que acontece na nossa vida, quando a gente tem o verdadeiro encontro com Deus, é a segurança da nossa salvação. Eu sou salvo. E uma coisa é você entrar numa dificuldade incerto, duvidoso. Outra coisa é você entrar em qualquer situação com certeza da salvação. Irmão, mas nem que seja para morrer, o salvo morre feliz. Porque a Bíblia diz que aos olhos do Senhor a morte do seu santo é agradável. Deus não fica feliz quando o ímpio morre. Agora Deus se alegra quando o salvo morre. Espero que eu dê essa alegria para Deus aqui muitos anos aí. Vou dar outras alegrias aqui na terra para Ele. Mas Deus fica feliz quando um santo morre.
Mas Deus fica triste quando o ímpio morre. Então, qualquer situação que você enfrente, você tem a convicção da tua salvação é diferente. E essa convicção você tem que ter hoje. Esse é o primeiro passo que o encontro com Deus traz, uma segurança da nossa salvação. Ninguém tira isso de você. E na armadura de Deus, a salvação é representada como um capacete. Para que se usa capacete, irmão? Para que a gente usa capacete? Para andar de moto? Quando tomamos chuva, né, filho? Demos susto na Lourdinha. A Miriam estacionou, parou no farol, eu parei de moto pro lado. Perdeu. Ela gelou. Ela falou que não, mas eu não tenho certeza que ela gelou. E ela não podia abrir o vidro, estava com defeito. Eu vi que ela gelou. Para que você usa capacete, irmão? Para proteger a cabeça. Cabeças é as nossas convicções. Tomai o capacete da salvação. Vai lá hoje, vai, pega aí. Temos que o capacete tem que ser maior assim. Outros menor. O seu é tamanho comercial. Até uns. Acomodar esse cabelo, né, bonito? Mas vamos lá. Você precisa sair daqui hoje com certeza disso. Pega aí, Anderson. Pega o capacete, irmão. Vamos lá. Pega aí. Coloca. Botou. Porque você pode até cair. Quantos você já caiu? Eu já caí de moto. Quem já caiu de moto? Meu Deus, tem mais motoqueiro que eu imagino. Paulo ali, Tamara, tantos outros aí, Filipe. Mas a cabeça permaneceu intacta. O homem pode cair, mas Deus o levanta. Pode cair muitas vezes. O cair é humano, mas o levantar é de Deus. Tem alguém hoje aqui que tem dúvida da sua salvação? E que você precisa sair daqui hoje convicto dela? Talvez você nunca tenha tomado uma decisão de aceitar Jesus como teu Salvador. Você nunca tenha tomado uma decisão pública. Ô pastor, eu tenho Deus no meu coração aqui. Mas talvez você nunca tenha tomado uma decisão pública, dizendo assim: eu quero Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso hoje. Se você está aqui hoje, né, ainda não tem essa certeza, você vai voltar com esse capacete hoje, que esse é o primeiro passo, segurança da tua salvação. Para aquilo que acontecer, seja o que for que aconteça, você tem segurança na mão de Deus. Deus te segura. Tem alguém que queira aceitar Jesus hoje aqui? Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, para que nunca mais se apague. Eu quero ter convicção. Pode acontecer o que for, posso até cair, mas eu não vou ser abalado. Como eu já caí, já tropecei, já tem pirulito. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levanta a mão. 1, 2,